Quero dizer para os irmãos que eu estou muito contente de estar aqui, né, com os irmãos em comunhão, mas também tô bastante nervoso, irmão, mas eu sei que Deus é maravilhoso, né, Deus é tremendo e tenho certeza que Ele tem uma palavra preparada para nós todos. Desde segunda-feira passada, eu tenho pedido para Deus usar a minha vida, tenho me consagrado até o dia de hoje para que Ele pudesse falar como Ele falou no meu coração, falar com a igreja também. Sei que é difícil ministrar numa igreja, num domingo onde tem mais pessoas, né? Estou acostumado a pregar na rua para os guris, nos desafios, então é totalmente diferente do que tu tá numa igreja rodeado de pessoas de diversas idades. Então é bem diferente. Lá fora eu sei falar a língua dos guris, né? Sei, porque eu já passei também pelaquela situação, então para mim é mais confortável do que trazer uma mensagem dentro de uma igreja. Mas Deus, Ele nunca me desamparou, irmãos. Esse ano foi um ano que eu pedi para o Senhor, né, falar comigo, para mim fazer diferente dos outros anos. Prometi para Ele que eu ia me dedicar mais, né, e tenho me dedicado, minha esposa, meu filho sabe disso, tenho me dedicado muito. E desde o início, né, tenho presenciado coisas maravilhosas na presença de Deus aí. Quem anda comigo, né, nos lugares aí sabe que a glória de Deus realmente se manifesta, tem se manifestado em nosso meio. Então, o meu pedido ele vem sendo atendido, irmãos. Mas eu queria, antes de mais nada, me apresentar para quem não me conhece, né? A igreja está crescendo, tem novos convertidos que talvez ainda não me conheçam. Meu nome é Felipe. O pessoal aí me chama de Chumbinho, um apelido carinhoso de criança. Não é nada grave não, irmãos, mas é um apelido carinhoso de criança, do tempo de fazer arte. Com a Sabrina, pai do Caio, congrego aqui na Rei dos Reis já faz 6 anos, desde o tempo do São Luís. Estou muito contente ainda de congregar, fui abraçado, fui acolhido por essa igreja, assim como todos vocês. E sei que Deus ainda tem um compromisso com nós aqui, Deus ainda tem uma missão com nós aqui. Amém? Mas antes de mais nada, eu quero que os irmãos abram comigo lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Se o Rafa quiser botar um fundo também, eu agradeço, Rafa. Amém, irmãos? Todos acharam? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui como um representante, como um servo teu, Pai, para fazer a leitura e para falar da tua palavra, Senhor, falar do teu amor, da tua profecia, junto com meus irmãos, Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar, que o Senhor nunca nos desamparou e que o Senhor vai falar forte ao meu coração e ao coração das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faça um milagre hoje nessa casa, Senhor. Que as pessoas possam sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, porque ela é real neste lugar, Pai. Que eles possam sair daqui com uma mentalidade diferente, Senhor, restaurados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fala conosco, Senhor, me usa de uma maneira poderosa, Pai. Que eu venha ser totalmente teu aqui em cima, Pai. Que eu não venha falar, Senhor, coisas carnais, mas coisas sim espirituais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Então vamos ler comigo lá, irmãos. 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, quando eu estava lendo essa história, eu gosto muito de ler histórias da Bíblia. E quando eu estava lendo essa história, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a vida de Acabe. Quando você lê 1 Reis, a hora que tiver um tempo, você vai entender. O rei Acabe, ele era um rei de Israel nessa época que a gente leu agora. Que ele era conhecido por praticar suas maldades, pela sua idolatria.
Ele era casado com a rainha Jezabel, uma rainha maldosa, que influenciava ele a fazer as maldades, a seguir a deuses pagãos, né, a seguir Baal, a idolatrar Baal. Acabe foi um rei que fez um altar para Baal, e as pessoas acabaram indo na ideologia de Acabe e da rainha Jezabel e começaram também a idolatrar esse rei Baal. Muitas daquelas pessoas de Israel naquela época, elas começaram a acreditar nesse Deus Baal. Ficava em dúvida de quem era o Deus verdadeiro. Só que no meio dessa história, irmãos, Deus levantou um profeta, um profeta chamado Elias. E Deus ia usar esse profeta para levar de novo a crença naquele povo, a mostrar para eles que o verdadeiro Deus era o nosso Deus Altíssimo. E Deus começa a usar esse profeta. E eu comecei, irmão, a entender o que Deus queria falar comigo. O que Deus queria realmente falar comigo. Porque às vezes, irmãos, se a gente parar para pensar, a gente não entende o que Deus quer com a gente no meio cristão, no mundo religioso. E eu comecei a entender, porque lá atrás, irmãos, eu agia de uma forma diferente. Assim que eu me converti, irmãos, eu agia de uma forma totalmente diferente. Menino, pensamento de menino ainda. Aí eu queria já que Deus fizesse tudo de uma hora para outra. Eu era muito curioso, eu estudava, mas só que eu não tinha tipo uma cobertura sobre a minha cabeça, uma cobertura espiritual. Eu queria agir da minha forma. E eu comecei a buscar, mas só que hoje eu sei que tu precisa ter essa cobertura, tu precisa estar em comunhão, tu precisa ter um entendimento da palavra, né? Tu precisa mergulhar nas escrituras para que Deus possa começar a usar a tua vida. Só que a gente tem que estar debaixo de uma hierarquia, a gente tem que estar debaixo de uma autoridade, a gente tem que estar dentro de um ministério. E eu, sem sabedoria nenhuma, eu comecei a pregar o evangelho nos lugares. Só que quando a gente começa a pregar, irmãos, sem a cobertura espiritual, quando chega a cair uma tempestade sobre a tua vida, tu não vai aguentar. Eu lembro que eu fui a fundo, eu fiz teologia, tive um crescimento, na leitura da palavra, no conhecimento da Bíblia. Até a pastora que me deu teologia está lá, agradeço muito a pastora Daiane, muito contente de você estar aqui, ela e o esposo dela. Sou muito grato, aprendi muito com eles, pastores sábios, me aconselharam muito na minha trajetória e sou muito grato por isso. E tive um crescimento, só que quando ainda o pastor ainda ele falava para mim, o pastor Maico: Chuminho, vai com calma, cara, vai com calma, irmão. Tu estás congregando? Eu digo: não estou congregando, pastor. Não, então vai com calma, tu precisa congregar, senão tu não vai aguentar. E eu na teimosia fui e acabou vindo essa tempestade e eu não aguentei, irmãos. Só que Deus, Ele é tão misericordioso, irmãos. Ele é tão misericordioso que Ele me deu uma oportunidade de me reconciliar e buscar de verdade as Escrituras. Mas voltando para a história, só para a gente não entender, só estou dando um breve testemunho. Quando Elias começa a usar o profeta, quando Deus começa a usar o profeta Elias, ele fala para ele: Elias, vai e fala para o rei Acabe que eu vou parar, eu vou cessar a chuva, vai vir uma grande seca e eu não vou mais deixar que caia orvalho nem chuva durante alguns anos. Aí eu comecei a imaginar, irmãos, porque tinha que ter muita coragem, muita coragem. Hoje é fácil tu profetizar, hoje é fácil tu pregar o evangelho. Hoje é fácil tu ir lá e falar para alguém, profetizar na vida dele, tu chegar diante de uma autoridade e falar para ela: tu vai morrer, o Senhor está falando que tu vai morrer, o Senhor está falando que vai vir uma doença sobre a tua vida. É fácil, mas naquela época não. Naquela época, se um rei se sentisse ameaçado, ele matava, ele mandava apedrejar, ele cortava a cabeça. E não era que nem hoje arma de fogo, irmão, era braçal. Era apedrejado, era com facada, era arrancado a cabeça. Não é igual hoje que tu dá um tiro numa pessoa, a pessoa morre. Não, era sofrido. Então tinha que ter muita coragem. Pastor Vila é policial, se ele pegar e tirar o revólver aqui e dar um tiro em alguém, se for certeiro, mata na hora. Mas naquela época não, naquela época a pessoa ela morria facada, apedrejada, sofrendo, gritando. Então Elias tinha que ter muita coragem para entregar essa profecia para Acabe.
Mas quando um servo de Deus ele é levantado, irmãos, quando um servo de Deus ele é levantado por Deus, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada, ele vai, ele profetiza, sem medo nenhum, e ele foi. E ele chega de frente para Acabe e ele fala: Acabe, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor meu Deus, eu quero dizer para ti que a partir de hoje não vai mais chover, não vai mais cair orvalho durante alguns anos, até que eu fale para chover de novo. Aí eu fiquei pensando, tá, mas e depois, Senhor? Porque ele entregou a profecia, mas e agora? O que aconteceu com Elias? Talvez você pode estar perguntando: pô, Felipe, tu falou que se o rei se sentisse ameaçado, quem não conhece a história, né? A pessoa era apedrejada, era morta. O que aconteceu com Elias? Mas não, o Senhor ele é poderoso, irmãos. O Senhor, quando alguém está em perigo, o Senhor esconde, o Senhor guarda. Quando a gente está em perigo, irmão, quando tu está com uma enfermidade, se tu é servo, Deus vai te curar. Se tu ter paciência, se tu continuar persistindo, Deus vai te curar, Deus vai guardar a tua vida. E quando Deus viu que Elias estava em perigo, Elias pegou, ó, vai, tudo com um propósito, irmão. Porque tudo tem um propósito nas nossas vidas. Tudo tem um propósito diante de Deus. Ele, ó, vai, eu vou te esconder lá em Querite. Tu vai para Querite e tu fica lá. Não se preocupa com nada. Não se preocupa com nada que tu vai beber água do rio, tu vai ser alimentado pelos corvos. Não fica preocupado, vai para Querite e fica escondido lá. Ele vai para Querite e fica escondido. Quando chega lá em Querite, ele começa a ver o sobrenatural. Porque quando tu serve a Deus, irmãos, tu começa a ver o sobrenatural. Tu começa a ver o sobrenatural. A gente foi esses dias ministrar lá numa comunidade terapêutica que era de compulsória. Compulsória é quando a pessoa é internada à força, a pedido da família. É pago um preço alto, R$ 2.800. Quando nós chegamos lá, tinha 50 pessoas, 50 internos. O Ramon estava comigo. Aí quando a gente chegou lá, a gente viu aqueles internos, jovens, adultos, senhores de idade, né, presos no vício do álcool. E Deus me usou de uma forma poderosa lá que nem eu entendi. Né? Eu pregando, eu sentia um arrepio em mim mesmo, a presença do Espírito Santo era real naquele lugar. E eu ministrando, e chegou no final do culto. Eu nunca faço isso, irmãos. Nunca faço isso, eu não tenho o costume de chamar ninguém na frente e dizer para aceitar Jesus. É um erro meu, mas eu não consigo. Mas naquele dia Deus pegou e me mandou fazer aquilo. E eu chamei, eu digo, ó, assim, eu quero perguntar se alguém aqui sentiu a mensagem de Deus e está ardendo no coração e quer aceitar Jesus aqui. Eu sou o primeiro a aceitar Jesus, porque eu tenho que aceitar Jesus todos os dias da minha vida. E começou a levantar, irmãos. Levantou quase todo mundo e aceitaram Jesus. Entendeu? Então Deus tinha um propósito na vida de Elias. Ele mandou Elias para Querite, porque quando eu fiz aquelas coisas de menino antigamente, sem ter uma cobertura espiritual, Deus me escondeu. Deus me deu a oportunidade de me esconder e ter um tempo no secreto com Ele, ter um momento de intimidade com Ele, ter um crescimento espiritual. E eu fui ter esse crescimento espiritual. E Deus me mostrou que eu tinha que ter uma cobertura espiritual, foi onde eu comecei a congregar aqui na Rei dos Reis. Entendeu? Eu era convertido, irmão, eu sou convertido faz 10 anos, mas 6 anos eu estou aqui, 5 anos eu fui menino. Sabe, 5 anos eu fui menino. E Deus me trouxe para esse lugar e me deu um crescimento. Eu fui para o secreto com o Pai. Fui para o secreto com o Pai e pedi: Senhor, me usa. Começa a me usar, Pai. Tira essas coisas de menino de mim. Tira essas coisas de menino de mim. E o Senhor foi tirando, foi me limpando. Primeiro Ele me escondeu. Primeiro Ele me levou para Querite. Fiquei escondido, guardado, estudando, aprendendo, para depois Deus começar a me usar. Hoje pessoas não conseguem ficar de pé, irmãos, porque elas já querem ser usadas. Elas se convertem hoje, vem aquela emoção, aquele sentimento emocional e já querem pregar o evangelho. E a pancada é forte, tu não vai aguentar. Primeiro tu tem que ter um crescimento, primeiro tu tem que ser dedicado na palavra, primeiro tu tem que cultuar, primeiro tu não pode faltar culto, para depois Deus começar a te usar, porque quando tu ser usado, a força espiritual ela é muito grande, a carga espiritual ela é muito pesada, e o inimigo ele está só observando, então ele vai vir com tudo, mas tu ainda não está com aquela cobertura, tu não está revestido, está entendendo? Tu não conseguiu ainda se revestir, então quando ele colocar a legião dele, porque que ele faz? Ele espalha. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra espíritos e potestades, então isso aí é legiões. Né? O inimigo ele está com seus anjos caídos, ele pega e espalha, e esses anjos começam a soprar nos ouvidos das pessoas, e até algumas ele consegue se manifestar, ele entra dentro delas. Ah, mas como, Felipe? Eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito, eu quero dizer para ti que
o inimigo ele entrou até na vida de Pedro. Até na vida de Pedro, lá em Mateus 16, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando falou para eles, chamou os discípulos: vem cá, eu quero dizer para vocês que o meu tempo está chegando. O meu tempo está chegando, eu vou para Jerusalém e eu vou ser morto lá. Eu vou ser judiado pelos judeus, vou ser açoitado e depois eu vou ser morto. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro chegou para ele e falou: não, Senhor, vem cá. Pegou ele, levou para um canto e falou: está repreendido em nome de Jesus. Não, o Senhor não vai morrer. Ele pegou: afasta-se de mim, Satanás. Por que ele falou isso, irmãos? Porque Pedro estava sendo usado pelo inimigo para fazer Jesus desistir do propósito de derramar o sangue na cruz pelas nossas vidas. Está entendendo? Então o inimigo ele usa diversas pessoas dentro da igreja, fora ele usa. Por que às vezes dá aquele reboliço dentro das igrejas que se espalha, uns se dispersam, ou dá aquela briga, pastor sai e leva um pouco das ovelhas? Por quê? Porque o inimigo ele está com servos dentro da igreja e esses servos estão soprando nos ouvidos das pessoas, dos outros pastores. É dessa forma. Tem outra ocasião que o Senhor Jesus ele pega e chama todos os discípulos, tira o manto dele, pega uma toalha, amarra na cintura e chama: vem cá, agora eu vou lavar os pés de vocês. Senta todo mundo aí, eu vou lavar os pés de vocês. Eles pegam e se sentam, Jesus pega uma bacia, enche ela de água e pega e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí ele vai lavando um por um, enxugando com a toalha, um por um. Quando chega na vez de Pedro usado pelo inimigo de novo, Pedro pega e fala para ele assim com aquela astúcia, sabe? O Senhor vai lavar os meus pés? Nunca que o Senhor vai lavar os meus pés. O inimigo usando a vida de Pedro de novo. O Senhor pega e fala para ele assim, ó: se eu não lavar os teus pés, tu não tem mais parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem mais parte comigo. Sai aquele espírito maligno através da palavra de Jesus e Pedro fala para ele assim: não, Senhor, então não lava só os meus pés, lava a minha mão, lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Então o inimigo ele está pronto, irmãos, mas só através da palavra, aquilo que o irmão Samuel pregou aqui, ó. Só através da palavra de Deus que vai sair essa casta, essa legião de demônio da vida das pessoas, e através da minha vida e da vida de vocês, irmãos. Porque Deus deu autoridade para nós, basta a gente entender e buscar Ele, que Ele vai começar a usar essa autoridade que está dentro de nós. Está entendendo? Mas tem que ter uma dedicação, tem que ter uma busca, tem que ter uma obediência. Há um tempo atrás eu não estava mais sentindo a presença de Deus, irmãos. Eu sentia só às vezes, e eu sabia que tinha algo de errado. Que eu precisava consertar. E eu comecei a entender, eu estou lendo um livro, que até é da irmã Deia, que a minha esposa tinha pegado emprestado dela. Eu comecei a ler aquele livro lá, se chama Isca de Satanás, o nome do livro. E eu estava lendo esse livro e me chamou a atenção um testemunho que está dentro dele, que uma mulher não sentia a presença de Deus. E quando tu começa a pedir para o Senhor, para Ele: Pai, o que está acontecendo que eu não sinto mais a Tua presença? Deus, Ele fala contigo através de livro ou através de alguma pessoa, Ele fala contigo. E eu comecei: por que eu não sinto mais, Pai? Mostra para mim, fala para mim. E eu comecei a ler esse livro e eu vi um testemunho dentro dele de uma mulher que não estava sentindo mais a presença de Deus. E ela pegou e entendeu que ela tinha uma desavença com a mãe dela. Ela falava com a mãe dela, mas ela tinha uma desavença com ela. E ela entendeu que ela tinha caído na isca de Satanás. E ela tinha que ir lá e pedir perdão para ela voltar a sentir a presença. E lá na minha casa, irmãos, eu tenho um irmão que ele é usuário de crack ainda. Mas ele vai ser liberto, em nome de Jesus. A minha casa, eu vou dizer para vocês, irmão, a minha família é bagunçada, irmãos. Minha família é bagunçada, mas Deus está trabalhando. A minha mãe já vem no culto comigo, como vocês veem, com dificuldade, se converteu. A minha irmã está vindo devagarinho, a minha outra irmã já se converteu, mas eu ainda tenho um irmão que ainda está no meio da drogadição. Tenho um irmão que está no meio da drogadição, mas os meus cunhados são um terror, irmãos. E eu, como eu ainda tenho eu fui do mundo, irmão, envolvi com droga, com envolvimento com arma, eu fui do mundo. Então aquele sangue de homem ruim ainda tem um pouquinho ainda. Então eu tenho, quando mexe com a família da gente, tem vezes que tu não consegue se aguentar, tem vezes que tu te explode. Então eu tinha uma desavença com meu cunhado, por ele ter batido na minha irmã, fui lá e acabei batendo nele. Meu irmão, quando me perturba a minha mãe, eu vou lá e tenho desavença com meu irmão. Mas só que eu, como cristão, irmãos,
eu estou fazendo errado, porque eu tenho que confiar no Pai que eu sirvo, eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Então, quando acontecem essas coisas, eu tenho que entender que tem que ser através da oração. Eu tenho que dobrar o meu joelho e pedir para o Pai resolver essas situações, e Ele vai resolver, porque tu está pedindo, entendeu? Então, eu tinha essa desavença. Então, o que eu fiz? Eu não estava sentindo. Então, através daquela mensagem de um livro que Deus falou comigo, eu entendi. Então, o que eu fiz? Dia das Mães, eu reuni todo mundo. Hoje, nós vamos comemorar o Dia da Mãe aqui em casa. Chamei todo mundo, meus cunhados, meus irmãos. Ramon estava, Nathalie estava. E quando nós estávamos na mesa ali, Deus já tinha falado comigo antes. De a carne estar no fogo ali, eu digo, vou pedir perdão na frente de todo mundo, porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que se redimir na frente de todo mundo, então eu vou pedir perdão na frente de todo mundo. Antes de eu fazer a oração, eu peguei e pedi perdão para eles. Tá entendendo? Tá tudo resolvido, então a gente tem que entender, irmãos, que se a gente não está sentindo, alguma coisa está de errado. Mas voltando para a palavra, quando Deus esconde Elias, irmãos, Ele escondeu Elias quando terminou a água do rio. Quando secou a água do rio, Deus tinha um propósito na vida de Elias. Deus pega e manda, Elias, agora tu vai para Serepta, tu vai para a cidade de Serepta, lá tu vai encontrar uma viúva, que ela vai te dar comida, ela vai te alimentar. Elias pega e vai para Serepta. Quando ele chega em Serepta, no portão, ele veja essa viúva catando lenha, ele pede um pouco de água para ela, ela com toda a humildade, irmãos, ela pega e vai buscar água para ele. Quando ela está indo, ele pega e grita para ela, traz um pãozinho para mim também. Ela pega e olha para ele, Senhor, eu juro pelo seu Deus, que eu tenho só um pouquinho de azeite num recipiente e um pouquinho de farinha numa tigela, que só dá para mim e para o meu filho. Eu não tenho como trazer para você. Elias foi lá sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Porque Deus podia esconder Elias lá em Israel, na casa de um cristão. Deus podia esconder Elias numa casa de um cristão lá em Israel. Deus pegou e mandou para ele lá para Serepta. Primeiro para Querite, depois para Serepta, porque Deus queria converter aquela viúva. Está entendendo? Às vezes a gente quer ficar no meio da religiosidade, no meio de pessoas cristãs, só visitando o cristão e se esquece das pessoas que estão no mundo. Sendo que Deus quer salvar essas pessoas. Está entendendo? E a gente quer ficar só nesse meinho, só nesse bolinho, fazendo churrasquinho e almoçando na casa de pessoas cristãs, sendo que o mundo está devastado de pessoas desviadas. E Elias pega e vai para Serepta. Quando ele chega lá, ele fala para ela, não, tu pode ir, vai lá e faz um pão com a tua farinha, com o teu azeite, traz para mim, que eu, em nome de Jesus, eu digo que a partir de hoje não vai faltar nem farinha nem azeite no teu recipiente. Ela pega e vai e faz o pão e traz para ele. Hospeda ele na casa dele, ele fica hospedado no quarto de cima. Aí, irmãos, vem o que eu mais gosto. Quando tu está preparado, Deus começa a te usar. Deus escondeu Elias para preparar Elias. Deus escondeu Elias para mostrar para ele que ele era Deus e que ele usava a vida de Elias. Então Elias pega, naquele momento ali, a Bíblia vai dizer que o filho da viúva adoece. O filho dela adoece e morre. E ela se revolta e começa a botar a culpa na vida de Elias. Ela fala para Elias, homem de Deus, viesse aqui na minha casa para mostrar para o Senhor os meus pecados e fazer com que meu filho morra. Aí Elias pega, se constrange e pega o menino no colo, pede para ela dá o menino para ele leva para o quarto de cima. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele pega e se deita, se debruça diante do menino, bota o menino na cama e deita por cima dele e faz uma oração. A oração, irmão, é a base de tudo. A oração é a base de tudo na nossa vida, irmãos. O Senhor, Ele ouve cada um que ora de verdade, que ora com o coração. O Senhor escuta. E Ele pega e fala, eu fico imaginando Ele chorando e orando, Pai, por que o Senhor fez isso? Não com essas palavras, mas eu fico imaginando a oração de Elias. Por que o Senhor fez isso? O Senhor primeiro me manda vir para cá. Ela me hospeda, me dá comida, me trata bem. E agora o Senhor tira o que ela mais ama, que é o filho dela. A Bíblia vai dizer que Ele fez isso por 3 vezes. Na terceira vez o menino pega e respira. O Senhor coloca o fôlego de novo na vida daquele menino. Ele pega e leva
a criança pro colo da mãe dele de novo. E ela pega e fala, eu vou até ler, irmãos, o que ela fala. Se eu achar aqui. Eu não vou achar, irmão. Ela fala assim, ó. Agora eu sei, Elias, que tu és um homem de Deus e que Deus opera na tua vida. Tá entendendo, irmãos? Elias teve que mostrar para ela. Deus tinha um propósito na vida de Elias, levar Elias para Serepta, para converter aquela mulher, para converter aquela viúva, irmãos. Um dia, irmãos, um missionário que me acompanha no Instagram, lá do Uruguai. Olha só que loucura, irmãos. Há tempo atrás eu tive uma profecia que um rapaz chegou para mim e falou assim: Chumbinho, eu tive um sonho contigo e Deus vai te levar para vários lugares, cara. Para muitos lugares tu vai pregar o evangelho. Foi nítido o que Deus mostrou para mim. Foi nítido. Nossa, eu vi assim tu pregando. Eu nem pregava ainda, irmãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem ido em vários lugares realmente. E esse cara pegou e mandou uma mensagem para mim no Instagram e falou assim: Chumbinho, cara, tu tem que vir para cá fazer missão, cara. Eu quero que tu venha para cá. Bah, cara, eu queria te convidar para vir para cá. E eu falei para ele assim: cara, eu até vou, mas eu não tenho recurso para ir para aí. E ele falou assim, ó, eu também não tenho. Aí eu falei para ele: irmão, mas assim, ó, se essa obra for de Deus, Deus vai preparar o recurso. E eu peguei e apresentei essa situação para o pastor Juan e para a pastora Gabi, falei para eles, e ele pegou e abraçou a ideia. E eu falei com alguns amigos, consegui recurso financeiro, né? O pastor também ajudou bastante, e a gente fomos em 4 casais, eu acho que o Ramon e a Nathalie, o Bruno e a Sabrina, a irmã Maria e o irmão Marcos, e eu e a Sabrina. E fomos para o Uruguai fazer missão. E Deus, ele tinha milagres para fazer lá. Ele tinha milagres para fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estavam lá. A gente pregou o evangelho lá. Na frente da casa onde a gente ficou, tinha uma mulher que o marido dela paralisou tudo e ela não sabia, os médicos não sabiam o que era. A gente orou pela vida dele, ela agradeceu. A gente foi numa favelinha lá, pregamos lá. Então Deus operou tanto na nossa vida, porque a gente ficou numa casinha que vocês não têm noção do tamanho da casinha que era. Então Deus ministrou sobre a humildade no nosso coração. A gente aprendeu lá a ser humilde, a ver a pobreza de verdade. A gente levou cesta básica nas casas carentes, nos lugares carentes. Então a gente aprendeu o que é humildade, o que é realmente a pobreza. Está entendendo? Então Deus, ele tem um propósito. Deus levou Elias na casa daquela mulher para converter ela e fazer um milagre para ela acreditar que o Senhor realmente era verdadeiro. Para ela acreditar que o Senhor realmente faz milagre. Para ela acreditar que o Senhor realmente é poderoso, irmãos. Muitos ainda não acreditam que o Senhor faz milagre, né? Nesse dia que a gente foi no desafio lá, um rapaz chegou no final do culto e falou assim para mim: Chumbinho, ora pelo meu braço, eu não consigo mexer ele, cara. Ora pelo meu braço. Eu peguei e digo: Senhor, o que o Senhor faz comigo? E agora? Aí eu peguei, abracei ele e comecei a orar com ele. Orei pelo braço dele, botei a mão e pedi para o Senhor. E perguntei se ele cria. Falei: Senhor, em nome de Jesus, eu não sou ninguém, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Se esse rapaz crê, cura o braço dele. Eu falei: eu não sei o que aconteceu com o rapaz depois, mas eu fiz a minha parte de cristão, entendeu? Se ele tiver fé, vai ser curado. Deus opera milagre, Deus é poderoso, irmãos. Só que aí o que acontece depois, irmãos? Voltando para a história de Elias. Elias não era esse o propósito, esse era um dos propósitos, mas tinha outro. Elias tinha que voltar para Israel. Elias tinha que voltar para falar com o rei. E agora, como é que Elias vai voltar? Mas Elias tinha a fé e a convicção. Elias sabia que Deus era poderoso. Eu vou voltar sem medo nenhum e vou falar com o rei. O Senhor pega e fala: vai e fala com o rei. Fala para ele que eu vou trazer chuva de novo, mas antes eu vou mostrar para ele que eu sou Deus. Elias pega e volta. Aí quando ele volta, ele encontra um servo do rei lá e fala para ele chamar. Vai lá e chama Acabe e diz que eu quero falar com ele. Aí Obadias vai e chama o rei. Primeiro ele fala, Obadias fica com medo: como que eu vou falar com o rei, ô Elias? Como que eu vou falar com ele se ele te procurou por tudo quanto é lugar, te procurando para te matar? Como é que eu vou chegar e vou falar com ele? Tá, e se eu falo com ele, depois chego aqui e tu não tá mais, daí ele vai me matar. Aí Elias pega e fala para ele: não, eu prometo para ti que eu vou ficar aqui esperando. Vai lá e chama ele. Aí ele pega e chama. Ele chama o Acabe vai falar com Elias. Elias pega. O mais gostoso da palavra é isso, irmão.
Elias sem medo nenhum, Elias pega e fala para ele assim, ó. Ei, primeiro ele pergunta para Elias, ei, é tu mesmo, Elias? É tu o causador de problemas? Elias sem medo nenhum, Elias pegou e falou, causador de problema é tu e o teu pai. Tu e o teu pai são causadores de problema por ter rejeitado o Deus verdadeiro, por ter abandonado o Deus verdadeiro. Tu e ele são causadores de problema. Vá agora e chama todo o povo de Israel. Chama todo o povo de Israel e chama os 450 profetas de Baal, da princesa Jezabel. Chama eles. Ele pega e sai e chama o povo todo de Israel. Ele chama os 450 profetas da rainha Jezabel. E quando ele chega, o Elias pega e faz um desafio. Elias pega, vamos fazer o seguinte. Traz 2 boi. Vamos fazer 2 altares. Vocês que são em 450, fazem o primeiro altar. Coloca a lenha, corta o boi em pedaços, coloca em cima. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um altar, vou cortar a lenha e vou cortar o boi em pedaços e vou colocar em cima. E a gente vai orar. Eu vou orar ao meu Deus e vocês vão orar ao Deus de vocês. O Deus que manda fogo e queimar o boi, queimar o altar, é o Deus verdadeiro. O Deus que queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. Mas vocês que são em muito, eu sou um só, vocês que são muito, vocês fazem primeiro. Aí eles começam a orar. Eles começam a orar ao Deus Baal. Deus, por favor, queima esse altar, queima. E com aquelas orações pagões deles, começam a orar. E nada acontece. Isso eles repetem por várias vezes, né? E até tem uma parte que é até engraçado, que Elias começa a rir deles. E nada acontece, irmãos. Eles começam a se cortar, que era um costume deles, o sangue começa a escorrer e nada acontecia. Chegou no outro dia, Elias pega, agora chego para cá, vem mais perto. Elias começa a orar, sabe aquela oração poderosa? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero agora sim que o Senhor mostre para ele que o Senhor é Deus de verdade. Eu quero que o Senhor mostre para ele que o Senhor é poderoso, Pai. Derrama fogo do céu, Senhor, e queima esse altar para ele entender que o Senhor é o Deus verdadeiro. Para que eles venham ter fé de novo no Senhor, que eles venham se converter das suas más ações. E a Bíblia vai dizer que cai fogo do céu e queima o altar, irmãos. A Bíblia vai dizer que queima o altar. Ele ainda fez uma valeta que cabia 12 litros de água. Antes de ele fazer a oração, ele manda eles pegar uma bacia e derramar água 3 vezes em cima do altar. A Bíblia vai dizer que ainda encheu a valeta e ficou tudo encharcado, para ainda mostrar que Deus é poderoso, irmãos. E Deus fez aquele milagre. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Onde que eu quero que vocês entendam, irmãos? Elias, ele teve que ficar no secreto com o Senhor. Ele teve que ter um momento especial com Deus, para depois Deus usar a vida dele, para depois Deus fazer um milagre na vida dele. Ontem nós tivemos um momento, eu e o Elias, né, foi sábado, né, Elias? Passei uma manhã inteira junto, fomos num desafio levar uma palavra, lá em Siderópolis. Deus usou poderosamente. A gente estava falando ali sobre religiosidade, irmão. O povo está muito religioso. O povo está muito religioso. O povo ele tá olhando só para o lado de fora do ser humano. O povo está prestando atenção nas vestimentas. O povo está prestando atenção nas aparências, irmão. E quando Deus usa de uma maneira poderosa. Ontem nós fomos lá em Forquilinha, fomos lá cantar lá. O pastor que ministrou lá, ele tinha a barba desse tamanho. Só que quando ele pregou, irmão, dava para sentir a presença de Deus sobre a vida dele. Dava para sentir a presença de Deus. Se esse cara for numa igreja de doutrina, ele vai ser julgado, ele nem entra para pregar. Porque o povo está acostumado a olhar para a aparência, sendo que o Espírito Santo habita dentro de nós. Sabe? Quando tu te converte, irmão, o Espírito Santo ele começa a morar. A morada dele é o teu interior. O Espírito Santo habita dentro de ti. Tá entendendo? E não tem mais espaço para o inimigo. Mas tu tem que te converter de verdade. Tu tem que aceitar Jesus de verdade. Tá entendendo? Tu tem que aceitar Jesus de verdade, senão nada acontece. Eu fui tirado de um lamaçal de pecado.
Eu não tinha uma estrutura paternal. Eu não tinha uma estrutura, eu não tinha um pai para me educar. Por isso que eu me envolvi em coisas erradas. Mas depois Deus mostrou para mim que eu tinha um pai. E esse pai me ajudou a largar as práticas mundanas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na minha vida e mudou a minha história. Jesus Cristo me deu um filho que eu não podia ter. Como os mais velhos sabem que a Sabrina era transplantada. Dificilmente de ter um filho, não é impossível, mas dificilmente, podia morrer. Meu filho podia vir com problema, pela quantidade de remédio que ela tomava. Deus me preparou para ter esse menino, depois de eu estar convertido, que Deus pegou, não, agora tu está preparado para ter um filho, agora eu vou te dar o que tu queres. Depois de 10 anos de casado, Deus deu aquela maravilha ali para nós, que é o Caio. Deus operou milagres na minha vida, eu sei que Ele existe. Para Deus operar milagre nas nossas vidas, na vida de vocês, irmão, tu tem que entender que Ele é teu Deus. Tu tem que te converter de verdade. Primeiro de tudo, tu tem que perder a vergonha de pregar o Evangelho. Tem muita gente que não prega o Evangelho porque tem vergonha. Falta de coragem. Primeiro tu tem que perder a vergonha, para depois tu pegar e começar a desfrutar daquilo que Deus tem para ti. Eu tinha vergonha, irmãos, como eu andava com o pessoal na rua, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu tinha vergonha de dar uma paz do Senhor para alguém. Eu tinha vergonha de dizer eu te amo. Ô meu irmão, eu te amo, me dá um abraço. Eu tinha vergonha dessas coisas. Por quê? Eu não tinha aceitado Jesus de verdade. Quando eu aceitei Jesus de verdade, Jesus arrancou de mim tudo aquilo. Jesus tirou a vergonha. Jesus tirou a maldade. Jesus tirou o orgulho. Hoje a facilidade de pedir o perdão para alguém, irmãos, é tranquilo, é fácil. Tem um amigo meu que trabalha, que eu amo, que está lá atrás, eu convidei ele, ele veio. Fernando, Deus abençoe a tua vida. A gente trabalha junto, já faz 6 anos que a gente trabalha junto. A gente brinca, eu amo aquele cara lá. É o engraçado da empresa, é o que faz todo mundo rir lá. E a gente já teve desavença na empresa. E o que eu fiz como cristão? Fui lá e abracei ele e pedi perdão. Porque eu amo ele. Tá entendendo? Então hoje eu tenho facilidade de pedir perdão. Porque eu aceitei Jesus de verdade. E hoje a dificuldade do ser humano é pedir perdão. Hoje a dificuldade do ser humano é o orgulho. Sabe? A falta de amor dentro do teu interior, irmão. E como pode tu ter essa falta de interior se tu está vindo para a casa do Senhor todos os domingos? Como é que tu ainda tem essa falta? Hein? Esse sentimento? Essa raiva? Como é que tu ainda tem isso? Se tu está vindo todo domingo, se tu está vindo nas quartas, se tu estás orando, então tu estás orando errado. Como é que tu tem dificuldade de pedir perdão para o teu irmão de sangue, para a tua mãe, para o teu pai, para o teu amigo? Como é que a gente tem essa dificuldade ainda? Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errado. Isso não pode acontecer. Jesus transmitiu isso para nós, o amor. Como é que eu não vou abraçar? Como é que eu vou ter essa dificuldade de perdoar? Eu não posso, irmão. Eu não posso. Sabe quem tem amor de verdade, irmão? Às vezes até eu pergunto para o Senhor, mas como isso, Pai? Como pode isso? Às vezes a gente vai na rua, a gente faz evangelismo. E a gente leva pão. Faz tempo que a gente não faz isso, mas a gente fazia muito. E a gente leva pão, sanduíche, às vezes levava almoço. E a gente via o diferencial na rua. A gente via um abraçando o outro. Às vezes nós ia, a pessoa não estava no lugar, o morador de rua não estava. O outro chegava, ô Chumbinho, dá mais uma para mim, para me guardar para o meu amigo que está vindo ali. Aí eu dava para ele. Aí realmente era, daqui a pouco ele vinha, eu guardei uma para ti ali. Então a gente via o que a gente não vê dentro das igrejas. Sabe, a gente via o carinho mundano, cara, das pessoas mundanas. E a gente dificilmente vê na igreja. É um defamando o outro. Eu pedi para o Senhor, Senhor, quando tiver fofoca eu quero aprender a ficar quieto. Eu não quero compartilhar de fofoca. Eu quero aprender a ficar quieto, Pai.
das fofoquinhas, sabe? Falando um, falando do irmão do outro. Um falando dos irmãos. Eu quero sair disso aí, pai. Eu não quero ouvir. E eu estou pedindo para ficar quieto, porque até um aham, né? Tu está compartilhando, então eu quero parar de concordar. Eu quero ficar no meu cantinho. Porque todo mundo sabe a pessoa que eu sou. Graças a Deus, né, eu tenho escutado só elogios sobre a minha família. Tá entendendo? Porque eu sei a pessoa que Deus me transformou. A gente tem que entender o que Deus quer com a gente. Eu sei de onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou e para que Ele colocou. Tu tem que entender de onde Deus te tirou, para que Ele te colocou aqui, irmãos. Não foi simplesmente para te vir aqui, cultuar e ir embora. Deus tem um propósito para viver na tua vida. Deus tem um talento dentro de ti. Deus tem um dom dentro de ti especial, irmãos. E tu tem que exercer esse dom. Mas como que tu vai exercer se tu não estás tendo mudança? Como que tu vai vencer se tu estás bebendo escondido, se tu estás fumando escondido? Como que tu vai vencer? A gente pode, eu sou forte. Eu sou forte, eu posso. Uma vez o inimigo usou a minha mãe para me oferecer um gole de vinho. Estava na casa do meu padrinho e eu gostava, irmão, não tinha limite. Eu bebia, eu usava. Minha esposa sabe, eu não estava falando para o Elias na frente da minha esposa. Eu ia para a casa do meu vizinho do lado às 6 horas da tarde de um dia. Eu saía da casa dele só no outro dia de manhã, às 8 horas da noite, bebendo e cheirando cocaína. Acordava no outro, a minha mulher acordava no outro dia. Não tenho vergonha de falar não, irmãos. Não tenho vergonha de falar. Porque faz mais de 10 anos que eu não sei o que é porcaria mundana. E eu chegava, olhava para a janela, minha esposa abrindo a janela 8 horas da manhã. E eu ainda lá. Está entendendo? Deus é poderoso, irmãos. Esse é o milagre de hoje. Esse é o milagre que as pessoas não enxergam. Quando Deus coloca um traficante, tu veja aquele traficante pregando o evangelho, né? Quando tu veja um ex-dependente químico, que nem o Ramon, sendo um líder de diaconato. Esse é o milagre que as pessoas não enxergam. Está entendendo? Esse é o milagre. Deus, Ele é milagroso ainda. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Está entendendo? E eu era esse cara. E Deus me transformou. O chumbinho da sucupira. Que chumbinho, eu sou o Felipe hoje. Pode me chamar de chumbinho, mas eu sou o Felipe. O homem que Deus transformou. O homem que está pregando o evangelho. Eu sou esse. Está entendendo? E Deus quer que um dia tu fale, eu sou esse hoje. Eu sou o pregador da tua palavra, meu Pai. Eu sou o homem que Deus transformou. Que Deus vai levar o evangelho através da minha vida, que pessoas vão se salvar através da minha vida. Porque hoje eu sou luz no meio das trevas. Deus me tirou de um lamaçal, me lavou, me botou vestes novas. E hoje as pessoas conseguem enxergar na minha vida o homem que eu sou. Está entendendo? E Deus quer enxergar na vida de todos a pessoa, a mulher que tu é guerreira, o homem que tu é guerreiro. Está na hora de a gente acordar, irmão, de dar aquele start, sabe? Dar aquele start e pregar o evangelho de verdade, porque tu pode, tu consegue. Tu consegue, irmãos. Pessoas querem ouvir o teu testemunho assim como ouviram o meu. Pessoas querem ouvir o que Deus fez na tua vida. Olha o que Deus já fez na vida de pessoas aqui dentro, irmão. Está lá um Marlinho, um amigo meu de infância. Levanta a mão, Marlinho. Amigo meu de infância. Outro que era dependente químico. Já faz, Marlinho? 3 anos, mais ou menos, 4 anos, que está na presença de Deus. Esse é o milagre. Deus quer te tirar da prostituição, da pornografia. Deus quer te tirar do alcoolismo. Está entendendo? Esse é um milagre. Amém, irmãos? Eu não vou me estender muito. Deus sabe de todas as coisas. Agradeço os irmãos pela paciência de me ouvir. Tenho certeza que Deus falou no coração de alguém. Eu sou esse cara que vocês estão vendo. Não gosto de griteiro, Deus não gritava, Jesus não gritava. Tá entendendo? Meu estilo é esse, eu gosto assim, eu gosto de ouvir a mensagem. Por isso que Deus fala comigo dessa forma. Mas Deus usa cada um de uma maneira diferente.
Amém, irmãos? Eu queria estar chamando o pastor Vila, né, o pessoal do louvor. E assim, irmãos, eu queria pedir para os irmãos não aceitar Jesus, né? Mas junto com o pessoal da intercessão, com os pastores, eu queria convidar os irmãos para a gente fazer uma oração por vocês, tá? Quem quiser vir aqui na frente, eu vou ficar muito contente. Eu também vou estar orando pela sua vida. Pode se colocar de pé. Vou pedir para o Ramon apagar as luzes. E se você quiser dar um passo à frente, eu tenho certeza que através dos irmãos, Deus vai falar forte no seu coração, né? O louvor vai estar ministrando ali. E quem sentiu pode chegar aqui na frente, que eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração através de orações. Amém?